Ok, Jordi, obrigado. Boa noite a todos. Eu quero saudar aqui a todos que estão aqui, agradecer pela oportunidade. Jordi, Selene, Ana. É, e tem mais uma pessoa que eu não consegui ver aqui, mas eu sei que chegou aí, né? Sejam todos bem-vindos. E falar sobre música para mim é falar sobre o que eu vivo. E quando a gente fala sobre algo que nós vivemos, eu acho que fica muito mais fácil da gente viver e da gente conseguir passar, né, aquilo que a gente vem trazer aqui dentro dessa palestra, dentro desse conteúdo. Eu espero que vocês gostem, né, e vou me esforçar para fazer o melhor aqui para vocês. Bom, meu nome é Cristiano Prachedes, eu sou servidor público aqui em Brasília hoje, né, sou formado sou bacharel em Direito e tenho a formação também em bacharelado em Teologia. Sou músico de família, também sou músico de formação nível básico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje em dia a música para mim, como eu falei, ela faz parte do meu cotidiano. Então, sempre na reunião com amigos, sempre nos círculos sociais, e a gente vai ver aqui dentro dessa apresentação, como que a música faz parte das nossas vidas, né? E como que ela nos envolve muitas vezes sem nós nem mesmo percebermos. E aí quando a gente vai perceber de fato, a gente já está dentro dela, já está envolvido com ela, ok? Então, o título da minha palestra é Aspectos Científicos da Música na Vida Humana. E a gente já percebeu, né, nessa introdução, que a música ela é uma parte integral da nossa vida. Ela exerce uma profunda influência em nossos aspectos cognitivos, físicos, emocionais, sociais, dentre outros, tá? Não é um rol taxativo, não, ok? Essa palestra vai explorar a música, como que ela impacta diferentes áreas das nossas vidas, destacando evidências científicas e aplicações práticas. E aí nós iniciamos aqui com a pergunta, né? O que seria da vida sem música? E aí, o nosso amigo Friedrich Nietzsche, né, o nosso famoso Nietzsche, ele responde que, eu acho que essa é uma forma bem objetiva e bem direta de responder essa pergunta, né? O que seria da vida sem música? E ele fala o seguinte: sem a música, a vida seria um erro. E trazendo para a nossa vida, né, para os aspectos da nossa vida, o que seria a música dentro do nosso contexto social, dentro da nossa vida? Como que a música ela está presente, né? Bom, e aí aqui eu trago alguns exemplos, né, de músicas, ou pelo menos de temas musicais que fazem parte da nossa vida. Se nós olharmos para essas palavrinhas aí, mesmo sem ter nenhuma música, mesmo sem ter nenhum som que nós estejamos ouvindo agora, só da gente ter uma relação com esses filmes, com esses temas, a gente naturalmente já lembra ali daquele tema, né? Que parece que nos envolve dentro daquele contexto que nós estamos assistindo ali, aqueles filmes ou aquelas séries, né? Então temos aí Odisseia no Espaço, We Are the Champions, James Bond, A Bela e a Fera, Indiana Jones, Star Wars, Titanic, De Volta para o Futuro, Rock Balboa, Guarda-Costas e Dirty Dance. Dependendo do seu laço afetivo, do quanto que aquele filme te envolveu, só de olhar para o título da música, ou pelo menos o título do filme, você já vai conseguir, a sua mente ela já vai trazer, já vai resgatar aquela música logo de cara. Né? Então, eu acho que uma música, desculpa, um filme, ou então um desses temas aqui que a gente pode lembrar, eu acho que é comum para todos nós aqui, é o Titanic, né? Aquela cena lá da Rose e do Jack lá, né? Ele em cima da porta lá, ela em cima da porta e ele lá embaixo d'água, e aí começa aquela musiquinha, né? Lá, na, 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 na. Então é um clássico aí, né? Que todo mundo aí não tem como pensar em Titanic, na história de Titanic, e não lembrar
desse tema. Nós temos um tema que é muito interessante também, né, quando alguém, né, consegue se formar, uma formatura, ou então consegue algo que foi muito legal, ganhar um prêmio, alguma coisa, nós temos a música We Are the Champions, My Friends, né, também que é um clássico que a gente tem ouvido bastante, né, nesses dias. E talvez uma outra que eu possa citar aqui, dentre, gente, isso aqui é só um rol, não é taxativo também, tá? Só são exemplos de milhares que tem aí, mas eu tentei trazer aqui alguns mais conhecidos, né? O tema de rock balboa, né? Paraná, taraná, né? Então a gente se identifica muito, né, com essa história de luta, de desafios, e a gente vai lá e vence, e aí vem aquela, né, aquela adrenalina, vem tudo aquilo, né, que toma conta do nosso corpo, e a gente toca, quando começa a tocar aquela música, você, caraca, nossa, eu consigo sentir essa, né, essa energia que está aqui no meu corpo por causa dessa situação. Então é muito boa, é muito interessante. Ok? E aí, gente, eu quero trazer aqui aspectos da importância da música na sociedade. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero trazer aqui um pouquinho do conceito de música, não no sentido teórico, mas sim no sentido prático. E aí, para a gente trazer essa situação, a gente precisa ver a música no campo da física, tá? Então, o que seria a música? A música nada mais é, gente, do que ondas sonoras. Então, a música são ondas sonoras que estão, né, no ar, em diferentes frequências. Então, são vibrações, né, através dessas ondas. Quando a onda ela é uma frequência, quando essa onda ela tem uma frequência baixa, o nosso ouvido ele detecta isso como sons graves, né? Então aquele som mais, né, mais encorpado, mais grosso, mais né? E quando essas frequências, essas ondas, essas vibrações têm altas frequências, nós estamos tratando do que nós conseguimos captar, do que nós conseguimos ouvir, como os sons agudos, tá? Sons agudos e sons graves, ok? Então vamos lá, tendo essa ideia do que é a música, né? Nós podemos entender aqui também de forma um pouco mais resumida que ela faz parte de uma conexão social, então ela serve como um elo que une as pessoas, facilitando a interação e a compreensão mútua, tá? Nós temos também ela como uma expressão cultural, né? E aí a gente sabe que cada sociedade possui suas próprias tradições musicais que refletem sua identidade e história. Então, assim, eu não quero entrar em detalhes da música em si, porque realmente demanda um tempo maior, mas a gente consegue ver essa expressão cultural de forma muito simples. Por exemplo, quando eu vejo um samba, normalmente a gente já faz uma ligação com o Brasil. Quando eu escuto uma música que tem alguns elementos, como, por exemplo, aqueles grandes pratos, né, orientais, que tem aquele som estridente, então eu já trago aquilo ali. Quando eu escuto essa música, esse tipo de música, esse tipo de entonação, eu já vou trazendo mais para a região da Ásia, né? Quando eu escuto uma flauta, quando eu escuto um instrumento mais diferente assim, eu já levo ali para a Índia, aqueles países ali daquela região, né? Então, a questão cultural é muito forte, a expressão cultural dentro da música também é muito forte, tá? A música também tem um impacto emocional, e isso aqui é muito forte. Tem uma ligação também com o que eu falei um pouquinho atrás, né, com aqueles temas de filmes, né, que a gente vai fazendo uma leitura eu consigo ler, né, o tema do filme, e aí só de olhar aquilo já me traz através da emoção aquele tema que eu consigo, aquele som, aquela música que eu consigo lembrar só de olhar para o nome, para o título do filme, tá? Então isso é muito interessante, tá? A música tem a capacidade de evocar uma ampla gama de emoções, desde alegria até tristeza. Bom, e aí entrando aqui também já numa parte mais, um pouco mais própria do assunto que a gente está falando, a música ela traz efeitos cognitivos, né, no nosso corpo, na nossa parte também intelectual, né? Como ela impacta as funções cerebrais? Então, nós temos a questão da plasticidade cerebral. A prática musical estimula a plasticidade do cérebro, permitindo o desenvolvimento de novas conexões neuronais.
Um segundo aspecto é que a memória e o aprendizado também é demonstrado através de estudos que a música melhora a capacidade de memorização e retenção de informações. E mais um aspecto, o número 3, foco e concentração. A prática musical requer atenção e concentração, habilidades que podem ser transferidas para outras áreas. E aqui, gente, tudo isso que a gente acabou de falar pode ser resumido, por exemplo, através de um sistema que nós temos no nosso cérebro que se chama sistema límbico. Então, o que é o sistema límbico? Nada mais é do que um conjunto de estruturas cerebrais que processa emoções, né? Processa comportamentos motivados e também trabalha a nossa parte da memória, ok? E é muito interessante, eu queria destacar esse tópico número 2 aí, sobre memória e aprendizado, e eu quero colocar isso na prática do que eu tenho vivido na música e do que eu já vivi há muito tempo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar música, eu tocava numa orquestra que o nosso repertório tinha mais de 150 partituras. Partituras é aquela linguagem, né, da leitura musical, do que a gente executa no instrumento musical, né? E pasmem vocês, o quanto que essa questão da memória é importante, né? E quanto que a música trabalha isso. De todas as partituras que nós tínhamos, e imagine você que uma música ela tem ali em média de 4 a 6 minutos, dependendo da música, né? Eu tinha memorizado a partitura de 150 partituras, eu tinha memorizado mais ou menos uns 75 partituras. O que significa? Que se não tivesse a partitura, eu não precisaria ler para saber o que eu precisaria tocar dentro de um conjunto de instrumentos. Então, isso é um poder fantástico. A gente não tem como imaginar o quanto que o nosso cérebro ele é potente nessa questão da absorção de informações, né? Então, isso é muito interessante. Eu acho que a música, nesse sentido, é muito importante. E se a gente tivesse esse conhecimento antes, talvez a gente utilizaria mais da música nas nossas vidas, né? Alguns benefícios físicos, agora já saindo um pouquinho da parte emocional, vindo para a parte física, né? Do nosso corpo. Benefícios físicos da exposição à música. Melhora o desempenho, então, pesquisas mostram que a música pode aumentar a motivação e melhorar o desempenho durante exercícios físicos. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de dar uma corridinha de vez em quando, né, na rua e tudo mais, e é muito interessante. Quando os meus fones de ouvido eles estão descarregados e eu vou correr sem música, por exemplo, eu não sei, é diferente. Parece que não flui tão bem, eu fico mais cansado, dá uma desmotivação. O que eu iria correr 2 quilômetros, eu corro um e já quero voltar. Quando eu estou com música no ouvido e dependendo da música que eu estou ouvindo, eu não só consigo fazer um percurso maior, quanto também parece que o meu corpo ele cansa menos. Então, é muito interessante na prática você sentir isso, porque a música ela tem esse poder de dar aquela, sabe, aquele gás, aquele fôlego a mais para a gente fazer o que nós estávamos dispostos a fazer. Então, isso é muito interessante. Quem não tem essa prática, eu queria sugerir, né? Façam isso aí para vocês verem como que isso é, como que tem essa diferença, né? A música também tem, fisicamente, o poder de reduzir o estresse, né? Então, níveis de estresse e ansiedade contribuem para uma vida mais saudável. E a gente vê muito em alguns tipos de exercícios como yoga ou outros, né? Que normalmente nós colocamos um som com frequências um pouco mais tranquilas, né? A gente coloca ali ondas cerebrais dentro ali de uma certa frequência que traz aquela tranquilidade, né? Traz aquela redução do estresse, e isso, de fato, cientificamente é comprovado que existe, ok? Dentro da reabilitação física, né, a música pode ser uma ferramenta valiosa na reabilitação de pacientes com lesões ou doenças, ajudando também na recuperação, ok? E voltando mais um pouquinho aqui também na questão emocional, como que ela funciona, né, nessa parte emocional? Então, a música pode ajudar a regular emoções, permitindo que as pessoas lidem melhor com estados emocionais negativos, e aí a gente vê muito é, alguns tipos de terapias que são utilizadas para essa questão, né?
A conexão empática, então a música tem a capacidade de evocar empatia e compreensão mútua entre as pessoas, fortalecendo os laços sociais. Isso aqui é muito legal. Como eu já vivi bastante em ambientes universitários, é algo muito interessante. Sempre que tem uma rodinha de samba, sempre que tem ali alguém ouvindo alguma música, um rock mais MPB, alguma coisa assim, cara, é incrível. Você está passando, você olha, parece que dá vontade, parece que tem algo que te atrai. E às vezes você vai se aproximando, você não conhece ninguém, né? Você não conhece ninguém, mas aí você entra ali naquela rodinha de. Quando você menos espera, você já está cantando, já está dançando, já está ali olhando um para o outro, sorrindo e tudo mais. Então, essa conexão da música é muito interessante, né? O bem-estar subjetivo, né? Ouvir música regularmente pode contribuir para uma maior sensação de bem-estar e felicidade, né? Isso também é comprovado. E a questão da terapia musical. A música é amplamente utilizada em terapias, como musicoterapia, né? E para tratar de condições emocionais. Então, crianças que têm algumas condições, como, por exemplo, o autismo, né? O TDAH, a música é bastante utilizada nesse sentido também, e tem aspectos comprovações científicas acerca da eficácia da música nesses tipos de abordagens. Música e aprendizado, e aí aqui eu fiz questão de colocar essa imagem aqui desses instrumentistas, porque eu sou saxofonista, né? Então eu toco saxofone, é o meu instrumento principal, né? Então as partituras que eu mencionei um pouquinho antes eram desse instrumento aí que vocês estão vendo o pessoal executando aqui ao lado, na foto aqui ao lado, tá? Então como que a música ajuda no aprendizado, né? A exposição à música na infância pode impulsionar o desenvolvimento da linguagem. Então, eu comecei a estudar com 10 anos de idade, né? Eu comecei a estudar música, teoria musical com 10 anos de idade, e eu percebi que a minha comunicação, ela começou a ser um pouco mais ser desenvolvida um pouco melhor, porque naturalmente no estudo da música eu tinha dúvidas, e tendo dúvidas eu tinha que fazer perguntas, tinha que ir procurando ali através de outras pessoas, né, com um nível maior do que eu na música, então naturalmente a gente vai se comunicando melhor, vai tentando entender melhor, e isso também auxilia. Habilidades matemáticas, não sei se vocês sabem, mas nós trabalhamos com números, né, principalmente na leitura de partituras e na contagem do tempo da música. Então, nós temos essa questão da matemática de uma forma também, ainda que sutil, mas a gente utiliza, isso ajuda também bastante. E na questão da concentração e foco, né? Não sei se vocês conseguem observar nessa tela aqui, nessa foto aqui no lado direito, mas todos estão concentrados na partitura. Então, quanto mais você trabalha esse aspecto de memorização de leitura, memorização de partitura, o seu foco naturalmente, a sua concentração naturalmente vai fazendo parte ali do seu cotidiano. E aí você pega aquele aspecto da música em relação à concentração e foco e vai trazendo para outras áreas de sua vida, digamos assim, de forma natural. Você não precisa fazer muito esforço para isso. A questão da memória e da música também, a gente tem aqui algumas situações que nós podemos ver de forma científica, né, como que a memória é trabalhada aliada com a música, né? Então, a música frequentemente se conecta a memórias emocionais, facilitando a lembrança de eventos e experiências. Mais uma vez, eu quero remeter aqui aos títulos dos filmes, né, e como que o tema do filme nos remete, né, aquelas emoções que a gente sentiu assistindo aqueles filmes, né? O estímulo da memória, a prática musical envolve a memorização de partituras e sequências, melhorando a capacidade mnemônica. Então, gente, como eu falei para vocês, de 150 partituras, eu tinha pelo menos 75 literalmente memorizadas. Então, eu não precisava olhar para a partitura para minha memória trazer o que eu precisava executar no meu instrumento. Então, isso é realmente fantástico. Eu tenho assim, eu sou extremamente fã da música como um aliado, como um amigo da nossa memória, né? A memória autobiográfica, né? Então, ouvir músicas familiares pode resgatar memórias autobiográficas, conectando-nos a momentos significativos da vida. A gente vê isso aqui muito no Brasil, né? No Brasil nós temos muitas culturas, né? Então a gente vai ali mais para o sul, a gente vê a cultura alemã muito forte, eles trazem, né?
as músicas culturais deles. Nós temos ali em São Paulo, nós temos um bairro japonês, então a gente vê lá, né, muita música, né, daquela região, né, do Japão, da Ásia. Nós temos músicas africanas, né, de percussão. Então nós temos no Brasil essa variação de culturas, né, o que traz essas memórias de onde nós vimos, né, ah, de onde nós viemos, da cultura que nós viemos, né? Eu sou nordestino, né? E naturalmente vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, mas o forró, né? Eu vivi a vida inteira ouvindo forró, festas juninas, né? Então o forró tá no meu sangue. Então é esse tipo de memória, né? Quando a gente lembra, por exemplo, de Luiz Gonzaga, né? O Rei do Baião. Então a gente consegue trazer na música esses aspectos também de algo meio que intrínseco dentro da nossa cultura, né? Bom, e aqui eu tenho algumas citações de artigos científicos, né, e algumas revistas, né, de medicina ou jornais, né, acerca de como que a música é importante dentro de todo esse contexto que eu já tenho trazido aqui para vocês, né? Então vamos ver aqui o que eles falam. Na revista Neuropsicologia fala o seguinte: a música estimula múltiplas regiões do cérebro, incluindo áreas envolvidas na memória, emoção e aprendizado. Dentro disso que a gente já debateu bastante aqui, né? O impacto emocional. A música tem a capacidade de regular emoções, diminuindo níveis de estresse e ansiedade. Jornal de Música e Medicina. Sobre isso aqui, eu queria só puxar aqui um adendo, né? Como que a música pode trazer essa questão tanto física quanto emocional? Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente está no trânsito, normalmente o trânsito é um local de estresse, né? É muito difícil você ver alguém que está no engarrafamento ou ali, né? O trânsito não anda, aí você olhar para o lado e tem uma pessoa, né? Sorrindo, de boa, feliz, né? É muito difícil. E o que eu percebi? Normalmente, quando tem situações desse tipo, de estresse, alto estresse, e a pessoa tá ouvindo música, por mais que a situação seja estressante, parece que a pessoa ela meio que se adapta a um mundo, digamos assim, um mundo dela, em que ela fica ali tranquila dentro daquele local, né? Então eu, né, particularmente gosto muito de colocar música quando eu estou no carro, né? E aí eu vou praticando o inglês, né? Vou ouvindo músicas em inglês, eu vou cantando e tudo mais. E quando chega em momentos, por exemplo, que eu preciso enfrentar um tráfego pesado, ou então um engarrafamento, um estresse nesse sentido, o que acontece? Eu fico muito tranquilo, porque eu começo a cantar, eu começo a, né, até dependendo da música, se for um forrozinho, eu começo a dançar e tal. E parece que isso traz para nós realmente uma tranquilidade maior, e isso na prática, para mim, funciona. Então, eu quero deixar para vocês também essa sugestão, né? Para quem ainda não tem esse costume, faça, principalmente em momentos de estresse, não só no trânsito, mas em qualquer outro momento. Coloque uma musiquinha que você gosta de preferência e que traga esse sentimento bom, esse sentimento de alegria, que talvez aquele momento de estresse ele possa ser minimamente reduzido ou pelo menos maquiado enquanto ele não passa, né? Então você vai fazendo esse joguinho, né? Essa transição aí é bem legal. Aprendizado e memória, né? Nós já percebemos aqui que a prática musical está associada ao melhor desempenho em testes de habilidades cognitivas e de memória. Revista de Neurociência Cognitiva. E aí, mais uma vez, eu trago o exemplo que eu dei das partituras que em minha mente estavam todas lá, né, como se estivesse num baú, de forma muito clara, muito explícita para mim. Ok? As aplicações práticas da influência da música na nossa vida diária, né? Então, exercícios de atividade física, como eu falei para vocês, né? Pessoas na academia, né? Fazendo lá a malhação, dando uma corridinha na rua, é muito motivador você estar com a música. Então, pode até aumentar o seu nível de carga que você pega lá na musculação, né? A sua elasticidade física, né? Do seu corpo, lá no Pilates, por exemplo, né? O fato de você estar ouvindo uma música que, né, te impulsione, te coloque para frente, isso também ajuda. Né? Naquela corrida que você fazia ali 1 quilômetro, quando você menos espera, você está tão curtindo a música ali que passa de 1 quilômetro, você nem percebe, opa, corri 2 quilômetros hoje, que legal.
né? Então, tem essa atividade aí muito interessante. Relaxamento e meditação, aí já é o outro extremo, né? A gente já vai para uma parte que o nosso corpo ele vai receber ondas sonoras mais tranquilas, né? Com uma frequência mais ali, mais tranquila, mais lenta, né? Com sons mais de um ambiente mais tranquilo. Isso vai trazer, vai levar a um relaxamento e uma meditação mais profunda, né? Em relação ao aprendizado e produtividade, tem gente que gosta, né, de ouvir músicas, principalmente músicas instrumentais ou de orquestra, né, enquanto estuda, enquanto trabalha. E eu não sei, eu particularmente não gosto porque eu não consigo me concentrar. Comigo é ao contrário, se eu estiver ouvindo música enquanto eu trabalho ou enquanto eu estou estudando, o meu foco ele fica mais na música do que no estudo. Então eu não, eu particularmente eu estudo ou trabalho em silêncio, porque senão o meu foco ele vai totalmente na música, nas vibrações, na altura, na tonalidade da música, e aí esquece, não tem como estudar nem trabalhar quando eu estou ouvindo música. E por fim, antes de passar aqui a musiquinha, desculpa, antes de passar o vídeo que eu vou passar dentro desses aspectos que a gente tá vendo aqui, né? Nós temos aqui uma conclusão, né, diante de tudo que foi dito. A importância de incorporar a música no nosso dia a dia é que ela é fundamental. A música é uma parte fundamental na nossa vida, exercendo influência sobre diversos aspectos cognitivos, físicos, emocionais e sociais. Incorporar a música no cotidiano pode trazer inúmeros benefícios, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar. Então, esse aqui é o resumo de tudo que eu falei. E antes de mostrar o vídeo, eu queria só trazer também uma questão muito importante, que é sobre as pessoas que têm deficiência auditiva, né? Porque tudo que eu trouxe aqui foi dentro de um quadro, digamos assim, de pessoas que escutam, né? De pessoas que não têm problema de audição. Mas e aí, como é que a gente faz a música em relação às pessoas que são surdas, né? Que têm deficiência auditiva? Como é que a gente faz com essas pessoas? Elas não conseguem ter o mesmo, elas não conseguem alcançar o mesmo nível que nós temos nesse sentido. Ok, mas vocês lembram que a música, antes de mais nada, são ondas sonoras e de vibração? Então, já conversei com algumas pessoas, né, que são surdas, né, deficientes auditivas, e elas me falaram o seguinte: olha só, nós conseguimos sentir da nossa forma as vibrações. Então, por exemplo, quando eu vou para um show de rock, um show de, sei lá, uma escola de samba, ou então até o mesmo uma orquestra, nós conseguimos sentir as vibrações da música. E isso, dependendo da intensidade da vibração, nós conseguimos sentir se aquilo está sendo algo mais poderoso, mais forte, ou se realmente é algo mais tranquilo, mais calmo. E a gente consegue, da nossa forma, expressar e sentir também, ter o nosso sentimento acerca disso em relação à música. Cara, como que isso foi para mim libertador, sabe? De certa forma, foi profundo isso, porque como a gente não está nesse mundo, né? Isso traz para nós assim um pouco de, a gente fica um pouco, né, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber como que a gente vai sentir isso, e às vezes a gente até sofre pela pessoa, né? Mas não, na verdade elas têm a forma delas de sentir, de perceber a música, e nesse caso as ondas vibratórias da música, e elas conseguem, da forma delas, assimilar, conseguem da forma dela, inclusive, aproveitar, digamos assim, a música no cotidiano. Então, isso é fantástico, por isso que até nesse sentido, assim, a música, ela é realmente fantástica. E ela pode e deve ser incorporada na nossa vida, no nosso cotidiano. Ok? Para encerrar, eu vou só apresentar um vídeo e eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre o como que a música tem poder em relação à nossa vida, tá? I have one resident that barely opened her eyes. She didn't respond. As much as I tried, I knew her for 2 years. No matter what I tried, massage wouldn't work, nothing worked. But when we got introduced to the iPods,
and the family told me the things that she liked, it was amazing once we put the iPod on her. She started shaking her feet. She started moving her head. Her son was just amazed. Okay, can we stop? Because now I'm getting all I'm seeing her all over again. Hi, Papa. Hi, Papa. Huh? How you doing? I'm all right. Fine. Wait. Who am I? I don't know. Wait a minute. I don't know. Okay, it's Cherry. How long has he been in the nursing home? Approximately 10 years. He was having seizures, and my mother couldn't handle him at home. Of course, it affected me greatly because he was always, fun-loving, singing, every occasion he would come out with a song, no matter where he was. I remember as a child, he used to walk us down the street, me and my brother, and he would stop and do Singing in the Rain. He would have us jumping and swinging around poles. He was, he was good. He was always into music, always loved singing, dancing. His name is Henry Dreyer. Uh-huh. And I'm looking more or less for religious music for him. Okay. Because he enjoys music and he always quoting the Bible. So I'd rather have that for him. We first see Henry inert, maybe depressed, unresponsive, and almost unalive. Henry, Yeah? Henry, Yes, sir. I found your music. You want your music now? What do you want me? Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not. Then he is given an iPod containing, we know, his favorite music. And immediately he lights up. His face assumes expression. His eyes open wide. He starts to sing and to rock and to move his arms, and he's being animated by the music. And he used to always sit on the unit with his head like this. He didn't really talk to much people. And then when I introduced the music to him, this is his reaction ever since. The philosopher Kant once called music the quickening art, and Henry is being quickened. He's being brought to life. Yeah? I'm going to take the music for 1 second, okay? Just to ask you a few questions. Okay? I'm going to give it back to you. Uh-huh. Okay. The effect of this doesn't stop, because when the headphones are taken off, Henry, normally mute and virtually unable to answer the simplest yes or no questions, is quite voluble. Henry, Yeah? do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yes. Tell me about your music. Well, I don't have one, I mean. Do you like music? Yeah, I'm crazy about music. You play beautiful music, beautiful sound. Did Beautiful. Did you play music when you were? Did you like music when you were young? Yes, I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, Cab Calloway was my number one band guy. I liked it. They did the holy, the holly, the hilly, the holy, the milly, the holly, the ah. What was your favorite Cab Calloway song? Oh, I'll be home there for Christmas. Oh, you can count and plan on me with plenty of snow, mistletoe, present, wrap around your tree. Ow! So in some sense, Henry is restored to himself. He has remembered who he is, and he's reacquired his identity for a while through the power of music. What does music do to you?
It give me the feeling of love. No man. Figure right now the world need to come into music, singing. You got beautiful music in. Beautiful, oh, lovely. And I feel the band of love, the dream. Lord came to me, maybe. Né? Então, para uma pessoa que tem, por exemplo, que sofre dessa questão do Alzheimer, ela conseguir, através de um gatilho de música, relembrar tudo e detalhes da vida e pessoas que estão ao redor e tudo mais. Então, realmente, é algo que nenhum remédio, digamos assim, físico, substancial consiga fazer, né? Então, a música realmente é algo sensacional, fantástico. Então, é essa a minha palestra. Eu quero agradecer a todos e estou à disposição. Muito obrigado, Jardim.